Então, pessoal, tendo o perito realizado as análises iniciais no local onde a evidência ou o dispositivo foi apreendido e considerado sobre recolher ou não o dispositivo, fazer análise a quente com a máquina ligada ou não, conforme a gente já discutiu anteriormente, ele pode realizar, então, depois de ter feito também apropriadamente um dump da memória para salvar o estado das coisas em que a máquina se encontrava no momento, ele pode executar então alguns comandos aí no prompt. No caso, lembrando que é sempre recomendável que esse prompt esteja num pendrive ou num flash drive forense, já que podem existir aí associados ao prompt da própria máquina scripts ou comandos que deem início à exclusão de arquivos ou mesmo à tentativa de ocultar provas, né? Então, no prompt aqui você tem uma série de pequenos comandos, como este inicial aqui, hostname, no qual você pode ver o nome da máquina. E é interessante observar que estes comandos também podem ser concatenados com o e-comercial, de modo a você executar dois comandos ao mesmo tempo. Então aqui você concatenou o comando hostname com a data e obteve essas duas respostas simultaneamente. Temos mais um pequeno detalhe relacionado à sintaxe, é que se você colocar um comando concatenado com o outro e direcionar a saída para um arquivo, ele vai executar o primeiro comando e direcionar para o arquivo somente o segundo. Então a gente vai ver aqui, se a gente executar, ele mostra o primeiro comando e o que foi redirecionado para o arquivo é o resultado do segundo comando. Então, para que você redirecione o comando inteiro, você tem que colocar ele dentro de um parêntese, colocar aqui direitinho, e mandar todo o resultado desse comando entre parênteses para o arquivo. Então, vou colocar um arquivo aqui para a gente iniciar o trabalho do zero aqui, GTI 2.txt. Então, a gente começa a nossa análise com o hostname e a data. Vamos colocar aqui também a hora, são os comandos iniciais. Coloco o e-comercial e a hora, time/t, e mandar todo esse resultado para o arquivo IGTI2. Vocês veem, não vem uma resposta à tela, porque ele está caminhando esse resultado todo para o meu arquivo. Aqui é interessante destacar um conceito, que é, você pode fazer um comando enorme e concatenado tudo, mandar para a saída, ou fazer parte por partes. Para que você tenha um controle aí do que está acontecendo, não é recomendado você fazer um comando então muito extenso. Se tiver um erro, você não vai conseguir talvez depurar em que momento, em que parte que aconteceu esse erro. Então é sempre interessante você fazer o comando concatenando com a data e hora e jogar ele para o final do arquivo, conforme a gente já explicou, com o sinal de maior. Então, se a gente abrir aqui agora, a gente vai ver o resultado desse comando no arquivo IGTI2. Está aí, então, o nome da máquina, a data e hora concatenados e escritos no final do arquivo. Então, na medida que você vai dando os comandinhos, o seu arquivo de saída vai ficando mais ou menos com essa cara, identificação aí da máquina, a data e hora, né? E as respostas dos seus comandos. Vamos entrar aqui um pouco mais diretamente em comandos que trazem mais informações para a gente. O que eu gostaria de mostrar aqui também pode ser obtido através do dump de memória, nesse momento, obtendo esse histórico de comandos diretamente do dump de memória. Mas se a gente der esse comandinho aqui, DOSKey, a gente consegue recuperar todos os comandos que foram dados recentemente nessa máquina. A gente abre lá e aqui então tive que fechar e abrir para atualizar, né? Toda a sequenciazinha de comandos que foi executada nessa máquina, nessa janela que estava aberta. Muito bem, porque pode ser útil e importante verificar aí o histórico de comandos. Com o F7 você também consegue ver de forma gráfica esse histórico de comandos, né? E por que pode ser útil verificar esse histórico? Você consegue perceber aí quais foram as últimas ações do usuário.
se ele tentou ocultar provas, algum script que ele tenha realizado. Então, muitas vezes, você consegue coletar informações importantes desse prompt, né, do histórico dos comandos, inclusive também da área de transferência. Existem programinhas, conforme a gente vai ver um pouco mais adiante, que coletam todo o conteúdo de fotos e outras coisas que estão na área de transferência aí do Windows. Então, é muito interessante obter esses dados aí, que pode ter bastante coisa útil para análise no futuro. Bom, seguindo a análise então e a construção do nosso arquivo, é importante que a gente tenha uma fotografia de como estão ou qual é a configuração de rede da máquina, né? Com o comando ipconfig/all, a gente consegue mandar para o arquivo aí. Eu vou reproduzir o comando aqui sem mandar ele para o arquivo, só para a gente ver todos os detalhes de endereçamento IP, máscara de rede, placas, endereço MAC das placas, interfaces de rede, conexões de internet que existem nessa máquina no momento que a gente está fazendo análise. Então, esse comando também é bastante útil e importante para a gente. Com o comandinho scquery, a gente consegue listar... A gente consegue listar, refazendo aqui só uma sintaxezinha, os serviços que estão em execução da máquina, o estado dos serviços, né? Todos os serviços que estavam em execução naquele momento. Isso também é bastante importante para fazer uma análise completa do funcionamento da máquina aí no momento que ela foi encontrada. Coloquei na tela mais uma vez para a gente ver. Então a gente concatena esse serviço, esse comando aqui para o arquivo, né? E vamos construindo o nosso arquivo de análise forense aí. Muito bem. Com o comandinho netstat, a gente consegue ver o estado das conexões TCP, e se a gente passar o parâmetro ANO, a gente consegue ver uma associação dessas conexões com a identificação do processo respectivo que está em execução na máquina. Então eu consigo ver aqui que nesse momento existe um acesso da minha máquina ao endereço 52.179.224 na porta 443, e o processo responsável por isso é o 4556. Na sequência aqui a gente vai ver como identificar que processo é esse, mas uma das maneiras é abrindo o Task Manager. Você pode buscar pelo processo 4556 que está fazendo essa conexão. Então, verificar quem é que está fazendo esse acesso para a internet. Posso vir aqui na aba Detalhes e eu tenho aqui os processos com sua identificação. O processo 4556 é o SVC Host, que é um processo que gerencia todas as conexões do sistema operacional com a internet. Mas se fosse, por exemplo, o 4550, eu saberia que essa é uma conexão feita, então, pelo meu antivírus. Esse é um arquivo aqui do Kaspersky, né? Da mesma forma como eu consigo ver aqui os process ID, o identificador de cada processo, e o processo, respectivamente, que está em execução naquele momento. Do mesmo modo, porém, se uma interface gráfica, se eu der um task list/svc, consigo ver aí, então, cada processo e o Process ID ou PID associado a esse processo para fazer esse mesmo tipo de análise, né? Quem é que está fazendo o que de acordo com o número de identificação do processo e as conexões de rede que esse processo está utilizando ou não. Outro comandinho bastante interessante relacionado a essa análise dos processos que estão em execução é o tasklist/m. Com esse comando, você consegue ver todas as DLLs que estão associadas a cada um dos processos. Então, além de ver o número de identificação do processo, vamos só esperar acabar de rodar aí, que tem muita coisa em execução. Além de ver o número de identificação do processo, você consegue ver as DLLs que esse processo está utilizando. Por que isso é importante? Numa análise, por exemplo, de uma possível contaminação de malware, se você conhecer a assinatura de algum malware,
e souber antecipadamente que ele usa uma DLL ou não, você pode verificar se o processo está fazendo uso dessa DLL e investigar ela com cuidado. De que maneira? Por exemplo, retirando um hash, né? Ver se o hash da DLL que está na sua máquina corresponde ao original do sistema operacional ou do programa, né? Porque um código pode ter sido injetado dentro dessa DLL, dessa biblioteca, e além dela fazer a função original, ela tem algum conteúdo malicioso lá. Então, com esse comandinho aí, o tasklist/m, você consegue verificar quais DLLs estão associados a qual processo, né? Esse é um comando bastante interessante. A análise de DLL, na verdade, é algo bastante complexo aí. Só a título de exemplificação, no momento, uma das maneiras que essa DLL pode ser analisada é a partir da análise do código hexadecimal, né? Como que ela está ocupando as posições de memória, tentar identificar aqui, por exemplo, com o Hydra, né? Se você consegue identificar aí alguma questão suspeita fazendo um disassembly dessa DLL, né? Então você vai analisar os comandos a partir desse processo reverso em assembly, né? Movimentação de pilha, acesso de memória, se essa DLL tem algum comando de buffer overflow, alguma coisa desse sentido. Uma outra maneira também é pela análise dinâmica, na qual se executa a DLL, por exemplo, dentro de uma sandbox, uma máquina virtual, e observa o que ela faz, né? Se isso provoca alterações no registro, enfim, faz uma análise completa do comportamento ou daquilo que acontece depois de carregar essa DLL. Coloquei aqui uma referência para quem quiser conhecer um pouco mais sobre essa análise de DLL, né? Analisando malware a partir da DLL. Pode acessar o site e pesquisar um pouco mais sobre o assunto. Só aproveitando para comentar que para que a gente possa analisar ou explicar um pouco melhor o resultado dos comandos, né, e eles serem exibidos na tela, a gente não está mandando mais a resposta para o arquivo, né? Então o comando está sendo dado na tela, mas a gente está utilizando a exibição sem mandar para o arquivo para poder analisar mais facilmente. Então, o route print, você tem aqui a lista das interfaces e todos os endereços, né? Toda a tabela de rotas da sua máquina, né? Então, a gente vê aqui que, por exemplo, aquilo que não tiver uma rota específica nessa linha 1, né? Que seja um detalhamento diferente ou especial para qualquer endereço, aquilo que não tem uma rota específica de fato, então vai ser encaminhado para o Default Gateway e na interface 192.168.15.4. Essa é a rota do meu Default Gateway na máquina, por exemplo. Um outro comandinho bastante interessante que pode ajudar bastante aí é o comando set, que mostra o estado das variáveis da máquina no momento em que a gente teve acesso a ela, né? Então, por esse comando aqui, você consegue ver o nome do usuário que está logado. Deixa eu ver mais algumas coisas importantes aqui. O path, com os programas principais aí que estão no path da máquina, estão instalados, estão no path. Você consegue ver o endereço IP, o nome da máquina também. Ele já traz alguns comandos que a gente já tirou, né? O diretório do OneDrive, que está configurado, no caso aqui é o padrão, né? Também a mesma forma os temporários, vasculhando as áreas de armazenamento temporário, pode ter bastante coisa interessante lá também, um lugar bem legal de fazer algumas pesquisas, e você consegue identificar qual a configuração da máquina para essa área a partir desse comando set, além de várias outras informações e variáveis no momento em que a máquina foi encontrada. Mais um comandinho é o driver query, que mostra aí
quais os drivers estão instalados naquela máquina. Então, nós temos aqui o INAT, que é um driver de NAT do Windows, por exemplo. Vamos ver uma outra coisa aqui, aleatória. USB áudio, driver de áudio USB. O nome de cada um dos drivers estão instalados na máquina no momento da sua análise. Encontrar aí possíveis programas maliciosos e outras informações sobre quais drivers estão em execução no momento que você encontrou a máquina. Então, pessoal, após essa sequência de comandozinhos aí, você tem o seu arquivo com uma série de informações a respeito do estado da máquina, das conexões, dos programas que estavam sendo utilizados, dos comandos que haviam sido dados anteriormente, do nome da máquina, endereços e configurações de placa de rede, além disso, processos em execução, identificação desses processos, relacionamento desses processos com conexões de rede, né? Você consegue ver que processo está fazendo qual conexão de rede. Mais para frente, conforme a gente já demonstrou, e agora estou vendo aqui dentro do arquivo texto, né? Aqui os processos e o process ID de cada um deles, e a relação, rotas de rede, configuração das interfaces que estão ativas no momento que você fez a sua análise. Tudo isso você consegue obter a partir dessa sequência de comandos, né? Naturalmente que você pode colocar isso dentro de um arquivo de script e executar de uma maneira mais simplificada, destacando apenas que se houver um erro na execução de algum desses comandos, com o arquivo de script você pode não conseguir ter um controle, uma precisão aí, mais detalhes sobre em que momento ou em qual comando que esse erro aconteceu, né? Naturalmente que você pode encontrar também na internet vários outros scripts já prontos, né? Que fazem uma série de ações para coleta ao vivo, aí, né? Aquisição ao vivo. Então, nesse site aqui e nesse local do GitHub, você consegue ter aí um script que já realiza para você toda uma coleta baseada aí para triagem de incidentes de segurança, quando obtém como resposta informações do sistema, da rede, dos registros do Windows, do disco, inclusive o próprio dump de memória. Então, alguns lugares já tem disponível aí todos esses comandinhos, né? No caso, é importante também ver se essa fonte é confiável antes de executar, né? Esse aqui, por exemplo, só para mostrar para vocês, utiliza aqui uma série de comandos do Sys internos que a gente vai ver aí na próxima videoaula. O SleuthKit, o RegRipper, que é um extrator de dados do registro do Windows, e outros comandos e programinhas aí para poder extrair esses dados aí da memória. O URL, repetindo mais uma vez, está aqui em cima, e a gente vai colocar isso no nosso arquivinho lá de dicas complementares com os acessos, os endereços completos desses sites aí para vocês. E finalmente, mas antes de terminar, gostaria de mostrar para vocês aqui alguns cheat sheet, né, do SANS, que são essas encartezinhos, essas cartilhas com um resumo aí dos principais comandos, algumas dicas importantes, tem vários assuntos, tem pentest, tem forense, né, um guia de bolso de referência, que é feito pelo SANS e outras empresas acabam fazendo também, né? Tem muito disso na internet, uma consulta aí pelas palavras cheat, você acaba encontrando aí várias dicas, né? Forensics, cheat, né? Sobre dicas rápidas ou guias rápidos de comandos e ferramentas que podem ser bastante úteis, né? Estou colocando disponível para vocês, gostaria de destacar a lista aqui de comandos do Windows, os principais comandos relacionados a processos e serviços, registros do Windows, busca de arquivos, né? Outras ferramentas gráficas,
interagindo com a rede, utilizando o NetShell, enfim, vários comandozinhos aqui, o netstat, com a sintaxe, que são bastante úteis aí nesse trabalho de forense, né? Comandos do Windows. Também temos aqui, que eu vou colocar disponível para vocês, um guia de referência de Linux Shell, não é? Aqui é de uso mais geral, mas são pequenos comandinhos que eu acho que pode ser bastante útil para quem não está muito familiarizado, para operar aí com o TCP/dump, NetFlow, obter aí informações de tráfego, né? E de logs. Vamos ver o que mais tem de interessante aqui. Também fala sobre outros comandos básicos aí de concatenação de comandos, grep, enfim, uma série geral aqui de comandos do shell do Linux. Esse é um guia um pouco mais antigo também do Sans, vou colocar disponível para vocês também, mas que traz aqui em algum momento uma comparaçãozinha dos comandos básicos, alguns dos quais a gente acabou de apresentar, umas tabelas de conversão de código ASCII e hexadecimal, uma relação dos protocolos, principais protocolos e portas utilizadas, né? Também pode ser bastante útil. E por último aqui uma lista mais completa dos comandos que podem ser utilizados da mesma maneira como a gente demonstrou para fazer a forense em máquinas Linux, não é? E baseado nas 5 principais informações: processos, diretórios, arquivos, usuários e logs, né? Então você tem aqui uma série de comandos para listar processos, para demonstrar as portas abertas, todos aqueles comandos que a gente viu aí com o Windows relacionados aqui para o Linux, trabalhando com arquivos, verificando alguns logs, usuários. E esse, na verdade, é um cheat sheet do Sandfly Security. Vou colocar tudo isso para vocês, relacionado no nosso arquivinho de conteúdos complementares e disponível aí na pasta para vocês fazerem um download.